Olá, meus amigos do SEAC. Muito obrigado pelo convite, por esse momento, para que a gente possa falar um pouco sobre a doutrina. E o tema de hoje que a gente vai conversar um pouco ou refletir, é sobre autoconhecimento. É preciso que a gente, antes de ficar falando no autoconhecimento, ou dar aulas de autoconhecimento, ou mostrar autoconhecimento para as pessoas, ou querer ensinar, é que a gente saiba de verdade o que é autoconhecimento. Vamos parar um pouquinho e vamos fazer uma pequena reflexão. Quando você tem um carro, uma motocicleta, todo ano, quando ele completa um ano de vida, você vai e leva esse carro geralmente na oficina, pode ser uma oficina particular, como pode ser uma autorizada. E você pega esse carro e vai fazer uma pequena revisão. Você que conviveu com esse carro durante o ano inteiro, você sabe as suas necessidades. Que o carro está com barulho, às vezes, numa porta, está com barulho no amortecedor, está precisando de trocar o óleo, está precisando de trocar água, filtro, essas coisas todas. E nós sabemos o que precisamos ser trocado dentro da gente? Nós sabemos, de fato, o que precisa ser modificado? Em alguns casos, sim. Mas nós sabemos, mas não mudamos. Como não mudamos? Não mudamos porque é mais conveniente continuar na zona de conforto, aquela onde nós estamos parados ou não fazendo nada. Porque muitas pessoas se confundem, se equivocam, quando dizem assim, olha, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal a ninguém. O mundo, ele tem mais ou menos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Uma pequena minoria de verdade faz o mal. Mas a grande maioria, essa, não faz o bem. E quando eu não faço mal, mas eu também não faço bem, eu sou omisso. Eu sou uma pessoa que continuo na zona de conforto, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. Então, se você não faz o bem, você não edifica. Jesus disse a Francisco de Assis, todos nós sabemos, vai, Francisco, e constrói a minha igreja. Quando Jesus diz isso a Francisco, o que é que ele queria passar essa mensagem? Francisco, constrói a minha igreja, mas não era igreja de pedra, de concreto, de cimento, de cal, de telhas, de caibros, ou centros espíritas enormes, porque às vezes nós avaliamos um centro espírita pelo tamanho, pela dimensão e estrutura física, pela concretude dele, pelas paredes grandes, pelas paredes altas, pelos grandes templos, pelos grandes salões, onde cabem 500, 600 pessoas. E como o nome mesmo diz, centro espírita não é centro de concreto. Aí é o primeiro autoconhecimento. Eu conhecer e eu me conhecer que para que eu possa seguir ao Cristo, eu não preciso de grandes templos. Eu preciso de um lugar, às vezes a gente nem precisa de um lugar. Mas se queremos frequentar um centro, não o avalie pela dimensão estrutural. Como o próprio nome diz, centro espírita, é para atender espíritas, espíritos. O que acontece? Muitas vezes nós achamos que o centro espírita grande é aquele que dá 200 cestas básicas por semana, ou que dá 500 refeições por dia, por semana, por mês. Então não seria centro espírita, estaria mais para uma secretaria municipal, uma secretaria estadual de atendimento social. Sim, existe o trabalho social dos espíritas, sim, é importante o alimento físico, matar a fome, a sede, sim, claro que é importante. Mas a maioria das vezes nós nos apegamos a isso. Nós nos apegamos apenas e somente ao bem material, porque é mais fácil esse. Você junta-se no final de semana, um grupo de pessoas, faz um almoço, faz um jantar, faz umas quentinhas, juntam as roupas e vai levar nas pessoas. Chega lá, entrega e vai embora. Missão cumprida. Lei do engano. Se você parar e pensar e conversar com essas pessoas das ruas, das marquises, vocês vão ver e comprovar que eles dizem sempre, o alimento é bom, mas o mais importante é a presença de vocês.
é a conversa que alguns falam conosco, é a mensagem que vocês trazem. Essas pessoas estão na rua, muitas vezes por uma história que nós não conhecemos. E nós não podemos julgar, porque o maior de todos os espíritos que aqui chegou, jamais julgou alguém. Ele veio para confortar, ajudar, acolher. E nós espíritas estamos o tempo todo julgando. O tempo todo nós estamos fazendo aquilo que Jesus não nos ensinou. Julgar. Nós julgamos e muitas vezes condenamos. E linchamos e apedrejamos. Sabe como é que a gente apedreja hoje? Não? Nós apedrejamos sim. Nós linchamos sim. Como? Pelas redes sociais. Quando eu compartilho algo que eu sei que não é verdade. Ou mesmo que seja, eu compartilho, às vezes para me deliciar, eu me com a situação do outro. Eu compartilho, às vezes, maldosamente, sabendo que aquilo ali vai prejudicar cada vez mais. E eu lhe pergunto, quando você compartilha algo que vai prejudicar alguém, mesmo que seja verdade, isso lhe beneficia em quê? Isso lhe ajuda em quê? Isso lhe engrandece em quê? Destruir alguém lhe engrandece? Faz com que você se torne uma pessoa melhor, mais feliz, mais próxima de Jesus? Pense, será que Jesus, se tivesse uma internet, se tivesse um telefone, um Wi-Fi, ele compartilharia? Será que Jesus, se recebesse uma mensagem que vai denegrir alguém, ele compartilharia? Claro que não. Porque Jesus, ele nos ensinou sempre uma coisa, amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não gostaria que alguém compartilhasse, alguém que viesse, alguma coisa que viesse me prejudicar, por que eu vou compartilhar dos outros? Ah, mas é porque ele é de tal partido, ele é de tal situação, ele é de tal ideal, ele é de tal religião, ele é de tal... Não interessa credo, política, não interessa religião, não interessa a cor da pele, não interessa a classe social, o que interessa é que todos nós somos irmãos. Irmãos, lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se daquela passagem que pouca gente percebe, quando Jesus estava pregando numa casa e chegaram algumas pessoas e disseram: Jesus, lá fora está a tua mãe e teus irmãos. Porque a mãe e os irmãos estavam preocupados, porque Jesus estava há muito tempo fora de casa, foram lá saber onde ele estava e queriam levar de volta para casa, até para protegê-lo. E algumas pessoas acham que Jesus renegou a mãe, renegou os irmãos, quando diz assim: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E algumas pessoas interpretam essa fala de Jesus de uma forma completamente equivocada, dizendo: olha, Jesus foi muito grosso, a mãe estava lá fora, os irmãos estavam lá fora, ele não foi. Pare e reflita. Jesus, um espírito superior, o espírito mais perfeito que já chegou aqui nessa terra, que habitou aqui, ele iria fazer isso maldosamente com a mãe, com os irmãos? Não, muito pelo contrário, ele quis dar um exemplo para todos que lá estavam. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Porque ele queria dizer assim, valorizando: todos vocês são meus irmãos, não é só os que estão lá fora que são meus irmãos. Todas vocês, mães que estão aqui, são minhas mães também. Porque se nós somos irmãos, não existe a distinção de família A ou B, a minha família, a sua família. Somos uma família só, a família de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, reflitamos. Hoje nós estamos numa situação completamente diferente. E às vezes a gente não consegue aprender. E eu vou ler para vocês aqui um texto de Herculano Pires, bem pequeno, quando ele diz assim: se os espíritas soubessem o que é um centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação, o espiritismo hoje seria o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Palavras de José Herculano Pires. Portanto, meus queridos irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que a luz de Jesus entre no coração e a gente passe a se autoconhecer, não denegrindo, não compartilhando, não julgando, não ficando omisso, e sim fazendo acontecer, porque Jesus não quer pacíficos, ele quer pessoas pacificadoras, e as pacificadoras são as pessoas que saem para fazer alguma coisa, são as pessoas que saem da sua zona de conforto à noite para ajudar, saem da sua zona de conforto no final de semana para fazer, mas não só o alimento material,
mas o alimento espiritual. A palavra, o ensinamento, a consciência de mostrar para as pessoas que todos somos iguais e que estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Estamos em barcos diferentes, em situações diferentes, em casas diferentes, mas temos dentro de cada um a semente que ele plantou do amor. Ame